Meus caros, este vídeo é um pouco infeliz, mas para dar sinal do que se passou hoje na Madeira, esta tarde, uma criança de 12 anos foi gravemente colhida, já entrou no hospital, penso que em paragem cardiorrespiratória, um prognóstico reservadíssimo, porque atravessou a estrada durante um rally. Passou um carro e ela foi para a passadeira e atravessou a estrada na passadeira. E esta confusão das passadeiras com a falta de informação das pessoas que estão a ver estas provas desportivas, em que os automóveis passam a elevadas velocidades, com diferenças de poucos segundos um do outro, aquela criança com 12 anos não foi informada, nem pelos pais, nem pela escola e, pelos vistos, nem pela organização, de que não poderia, em momento algum, atravessar a estrada por onde passam os automóveis a velocidades estonteantes, que não têm hipótese nenhuma de travar, mesmo que ainda consigam ver o seu objeto a 10, 20, 30 metros, eles não têm hipótese nenhuma, dada a velocidade a que se deslocam, de poder travar a tempo. Há poucos meses fiz um vídeo justamente sobre a distância de travagem, o tempo de reação que é necessário para o ser humano, desde que vê um obstáculo até conseguir reagir, carregar no travão e depois a inércia do veículo, os metros que são necessários, dependendo da velocidade, obviamente, e do piso, mas há tabelas internacionais que mostram isso sem ser preciso fazer grandes contas, os metros necessários, e são muitos os metros para que se consiga imobilizar o veículo. Ora, isto é impossível numa prova de rally, de automobilismo, uma prova que envolve automóveis a alta velocidade. Essa distância de travagem tinha que ser de dezenas de metros, provavelmente quase uma centena de metros, e esta criança que estava a atravessar uma estrada por onde passa uma prova automobilística, ela estava a passar, coitadinha, na passadeira. Coitadinha desta criança, que foi mal informada desde sempre, pela escola, pela família, pela comunidade, pela organização. Aquela passadeira não está ali a fazer nada. Ela está ali a seguir a uma curva onde não há visibilidade nenhuma. O piloto mal desfez a curva, apanha com a criança no meio da passadeira. Não tem hipótese nenhuma. A criança naquelas condições nunca deveria passar a estrada, nem por lado nenhum, mas a fazê-lo nunca por ali. Tinha que ser muito mais abaixo, muito mais longe da passadeira. Só que está instituída esta loucura na cabeça das pessoas. Quando se vê uma passadeira, toca a atravessar por ali. Porque ali estamos seguros, como se algum super-homem nos protegesse naquela passadeira. Como se alguma divindade nos protegesse do carro que vem em alta velocidade naquela passadeira. Meus caros, isto é a pior situação que um professor pode parar. Eu sou engenheiro mecânico, embora dei aulas de matemática, mas de início dei aulas de várias disciplinas de mecanotecnia, e eu fico completamente estarrecido ao ver que a nossa escola também não ensina o que deve ensinar. Esta criancinha com 12 anos já recebeu aulas de cidadania, já lhe explicaram que pode ser menino, pode ser menina outra vez, e pode ser mais 30 e tal géneros se ela quiser, pode ir às casas de banho dos meninos ou das meninas, onde ela quiser, isso ela já sabe. O que ela não sabe é que não deve atravessar a estrada com pouca visibilidade e durante uma prova automobilística. Aqui falhamos todos. Falhou a família, mas a família, se calhar, também falhou à escola como ao diabo da cruz. Mas falhamos todos nós também. A escola. A escola deve dar às crianças as ferramentas necessárias para a sua sobrevivência no dia-a-dia. Não deve encher-lhes a cabeça com ideologias de extrema-esquerda. Deve ensiná-las com coisas básicas, como atravessar a rua, como se proteger do perigo na rua e em casa, dos riscos elétricos, do perigo do gás, de uma porta de garagem que pode causar-lhe a morte se ela estiver distraída, da forma de sair de casa quando as casas se encontram mesmo revés da estrada, como acontece em muitas aldeias aqui no interior do país. Sai-se de casa e estamos automaticamente na estrada, nem um passeiozinho há.
A escola deve ensinar as crianças a circular na via pública, que devem ir pela esquerda, que devem trazer roupas claras se for de noite. Aliás, a escola deve inclusivamente dizer às crianças que elas não devem circular à noite, seja onde for, porque há o perigo de serem atacadas e esse perigo é cada vez maior nos tempos que correm. E não me refiro apenas aos imigrantes que vêm lá refugiados da guerra de Alguidares de Baixo. Não, refiro mesmo aos próprios locais, habitantes locais. Todos os dias nós vemos notícias inacreditáveis de pessoas que moram em Portugal. Não precisamos de nos refugiar com os refugiados. Ainda hoje, 2 pessoas morreram afogadas, uma delas um jovem, no rio Tâmega. E um adulto foi tentar resgatá-lo e também lá ficou. Ficaram os 2. A escola tem que lhes ensinar que as pessoas não se devem tirar a água de qualquer maneira para salvar outros. Sei lá, todos os anos morrem famílias envenenadas com os míscaros, por exemplo, e intoxicadas com braseiras. Todos os anos morrem idosos, vitimados por acidentes, pelo seu próprio trator que conduzem e capotam. Ainda ontem mais um. Isto é todos os anos. Nós não conseguimos evitar isto. Todos os anos morrem pessoas que descem a poço para limpar o poço e ficam lá intoxicados e depois os outros cá em cima também descem e ficam lá também. Isto é inacreditável. É isto que tem que se ensinar nas escolas, meus caros. Não é ideologia de género. O que temos que ensinar às crianças é a forma delas sobreviverem e serem homens e mulheres adultas e completas, sem complexo, sem doidices naquela cabeça. Precisamos de uma humanidade sã e normal como tivemos até aqui, para que nos possamos continuar a reproduzir, para que a humanidade continue a existir. Se formos todos transgêneros e transisto, transaquilo e esta e aquela, nós não nos reproduziremos mais. E não sei se não será até essa uma das principais intenções dos bandidos que nos massacram a cabeça com estas doidices da extrema-esquerda. Ensinem às crianças aquilo que elas têm que aprender para serem felizes, para serem homens e mulheres completos. Aqui está uma prova. Se esta criança tivesse sido ensinada a não atravessar a estrada em momentos de alto perigo, ela não teria tido problema nenhum hoje. Mas não lhe ensinaram isso. Ensinaram-lhe tudo, menos aquilo que ela precisava de saber para sobreviver. Eu espero que ela sobreviva, apesar da inutilidade da escola nessa mesma sobrevivência. Apesar da escola ter sido capturada por uma ideologia da extrema escardoida que só se preocupa com a morte, quer seja do feto, quer seja a eutanásia, e depois, durante a vida, a esquerda preocupa-se com tudo o que não permita a perpetuação da nossa espécie, da espécie humana. Eu não sei quem é que lhes paga para quererem acabar com a espécie humana, mas tudo quanto eles fazem é nesse sentido. É para que a espécie humana, para que a humanidade não consiga subsistir. Pois cá estaremos nós, os conservadores, a lutar contra este verdadeiro genocídio intelectual, em primeiro lugar, que começa com o endoutrinamento nas escolas e depois à prática no nosso dia-a-dia. Espero ardentemente que a criança sobreviva com o mínimo de sequelas e mazelas e que isto seja um exemplo para todas as outras crianças da mesma idade, um bocadinho mais velhas, um bocadinho mais novas, para que percebam que não devem atravessar a estrada cegamente só porque vem à vossa frente uma passadeira. Isso não vos dá imunidade nem segurança nenhuma contra carro nenhum, contra veículo nenhum. Tenham atenção ao que fazem e, por favor, numa prova desportiva, nunca, por nunca ser, se atravessa uma estrada. Obrigado e até amanhã.